Saudações, Tiagos. O pessoal do oitavo ano, a gente teve encerrando a parte de triângulos, uma atividade sobre as propriedades dos triângulos, né? E dois triângulos em especial têm algumas propriedades que podem ser usadas em exercícios, que são os triângulos isósceles e equiláteros, certo? O triângulo escaleno, como ele é o mais comum e é aquele triângulo onde as três medidas dos ângulos e dos lados são diferentes, ele não traz nenhuma propriedade específica. Mas o isósceles, pelo fato de ter dois lados iguais, que consequentemente formam dois ângulos iguais na base, e o equilátero, que tem os três lados iguais, e dessa forma os três ângulos também, tem certas propriedades que às vezes podem ser usadas para facilitar a resolução de atividades, ok? Então lembre-se sempre disso. Como o isósceles forma dois lados iguais, os ângulos desses dois lados, quando encontram o terceiro lado, serão iguais também, certo? Para que a abertura possa ser a mesma e, consequentemente, também deixe esses lados com o mesmo tamanho. Então, nós tínhamos essa primeira propriedade na questão do triângulo isósceles, certo? Quando você tem um triângulo isósceles, a mediana, que é aquele segmento que divide o lado em duas partes iguais, a altura relativa à base, porque diz essa questão de base. Como o isósceles tem dois lados iguais, o outro lado é chamado de base, que é o lado diferente. Geralmente é o lado na qual ele vai estar apoiado. E a bissetriz, que é aquela reta que divide o ângulo em dois valores iguais, né? Parte ele ao meio, vão coincidir. Então é o que você tem nessa figura aqui, ó. Essa figura aqui está mostrando que a mesma reta que partiu o segmento BC base em duas partes iguais coincide com a altura, que é aquela reta que é traçada formando 90 graus, né, um lado oposto, e coincide com a bissetriz que partiu o ângulo aqui, ó, A1, A2, partiu o ângulo em dois ângulos iguais. Então isso acontece só quando o triângulo é isósceles. Por isso que telhados, por exemplo, na sua enorme maioria, são feitas em formato de triângulo isósceles. Você tem a queda da água ou para os lados da casa, ou quando é aqueles telhados agora mais comuns que a água cai para frente, você tem um lado indo para frente da casa, outro lado indo para a parte de trás da casa. Mas de forma que esses dois lados sempre ficam iguais, porque facilita a questão de estruturar a divisão da madeira, para aguentar o peso, etc. Certo? Uma outra propriedade que os triângulos isósceles têm é que os ângulos da base, certo? Como esses dois lados serão iguais, você vai ter os ângulos da base também congruentes, com o mesmo valor. Se lembre que a gente usa muito essa palavra congruente em geometria e matemática para representar coisas que têm valores iguais, certo? É porque não se coloca muito uso de igualdade nas questões de geometria, se usa a palavra congruência. E no triângulo equilátero, a gente tem que, como os três lados são iguais, os três ângulos também serão. É uma ampliação dessa propriedade aqui, mas no caso do equilátero valendo para os três. Então, como a gente sabe que a soma tem que dar 180 e os três tem que ser iguais, significa que cada um deles será 60. Aí a gente vem aqui para a parte das atividades, certo? O que é que nós temos aqui nessa primeira pergunta? Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106. Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Então, se um dos ângulos mede 106, você vai usar o quê? Aquela propriedade da soma dos três ângulos. A soma dos três ângulos só pode dar 180, ok? Como a soma dos três só pode dar 180 e você já tem um medindo 106, se você não soubesse que esses outros dois seriam iguais, você ia o quê? Pela lógica, por exemplo. Eu tenho que descontar dos 180 o 106. Vai me restar apenas 74. Se vai me restar 74, não tem outra possibilidade de esses outros dois valores não serem iguais. Por quê? Porque na propriedade que a gente acabou de ver na aula, foi dito que o triângulo isósceles ele tem que ter dois ângulos iguais. Se o ângulo que está diferente aí é o de 106 e resta apenas 74 para completar os 180, é porque os outros dois, por obrigação, tem que ser cada um de 37, para poder a soma desses dois dar os 74, que com os 106 completa os 180, entendeu? Então não tem como esses outros dois não ser iguais.
Porque, por exemplo, se você tivesse dois iguais de 106, passaria de 200 e não pode, porque só pode dar 180. Ok? Compreenderam? Então, os dois iguais tem que ser aqueles que não dão 106, ou seja, aqueles que dão os 74, que é o que falta para completar os 180. Porque o triângulo isósceles tem que ter dois ângulos iguais. Na próxima questão, a gente tinha o quê? Um rapaz sai do ponto A, vai até um ponto B, e de B ele caminha até o ponto C, quando retorna para o ponto A. Nessa situação, foi visto que as distâncias de AB e de AC são iguais. Ora, o que isso quer dizer? Se esse lado aqui é igual a esse, o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, os dois ângulos que formam a base, que é o terceiro lado, o lado BC aqui diferente, vão ser iguais. Se um deles é 65, implica que o outro também vai ser 65. E aí volta aquela propriedade da soma dos três só poder dar 180. Então você tem um ângulo desconhecido x com dois de 65 que dão 180. Isso quer dizer aí, pelos cálculos que está mostrado, que esse ângulo x vai ter que ser de 30, ok? Tudo baseado em que foi formado um triângulo isósceles. Na próxima, nós tínhamos o que aqui? Você tinha um pentágono, certo? Que é uma figura com 5 lados. Penta é de 5, certo? Gono de ângulos. Então você tem 5 pontas, que são esses 5 ângulos. E vai formar também 5 lados. E foi dito que essa figura era regular. O que é uma figura regular? É como um quadrado, por exemplo. Você vai ter todos os lados iguais. Figura regular, você vai ter os 5 lados com a mesma medida e os 5 ângulos com a mesma medida, ok? O que é que isso já implica? Implica que o triângulo AEB, ou AB, ou ABE, tanto faz, vai ser um triângulo isósceles. Por quê? Porque o segmento AE vai ser igual ao segmento AB, por eles fazerem parte do pentágono anterior e o pentágono ser regular. Dito isso, a gente tem o quê? Que a base formada aqui em EB vai ter dois ângulos iguais pelo triângulo ser isósceles. Então, se um valor é x, o valor lá em B também é x. Então, você vai ter 2x mais o ângulo de cima, medindo 180. Como foi dito que esse ângulo de cima é AB, vale 108, certo? Até porque também isso aí na propriedade da soma dos ângulos do pentágono e tal, não vem ao caso agora. Você vai ter o quê? Que 2x vai ser igual a 180 menos 108, que desconta, né? Que a soma dos três tem que dar 180. E vai restar 72. Se tem dois valores iguais que dão 72, cada um desses valores só pode ser 36. Por fim, a gente chega aqui na última questão. Essa última questão, vocês têm que fazer uso das propriedades do Teorema de Tales, né? Lembrar, por quê? Porque foi dito que a reta AB é paralela com a reta CD. Então essa reta aqui, essa reta AB são paralelas, quer dizer, elas nunca vão se cruzar, porque reta é uma coisa que continua no infinito. Prestando atenção nisso, você observa que a reta AC, ela corta de uma paralela dessa para outra. Então vem a questão do Teorema de Tales. São duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando isso acontece, vários ângulos são determinados. Entre eles, você tem um tipo de ângulo chamado alterno, que é quando um ângulo está de um lado da reta e o outro está do outro lado, ambos por dentro. Então esses ângulos aqui de 20 graus e o ângulo A são alternos internos. Eles estão entre a reta DC e AB, e um tá para esse lado como se fosse saindo para o lado AB e o outro está para o lado DC. Isso quer dizer que o ângulo A vai ser igual a 20, porque os ângulos alternos internos são iguais, ok? Então, descoberto que o ângulo A é 20, você vai ter 20 aqui e 20 aqui. No triângulo ADC, você tem que a soma só pode dar 180. Então, você tem dois ângulos valendo 20, mais um ângulo desconhecido aqui em D, certo? Que é a soma dá 180. O que é que você faz? Como esses ângulos, cada um são 20, dá 40, desconta de 180, descobre que esse ângulo aqui desconhecido é de 140. Como esse ângulo aqui mais o B formam meia volta, né? Você tem uma reta aqui, e se você juntar o ângulo aqui em D mais esse ângulo B, você vai ter metade da volta. Ou seja, eles são suplementares.
Se um vale 140, quer dizer que o outro vai ser 40. Você já achou o A, que é 20, e o B, que é 40, que é o suplemento de 140 para completar 180, né? Por fim, nesse ângulo aqui, no triângulo ABC, você tem um ângulo de 20, um de 110, quem vai ser o C, aquilo que falta para completar 180. Então você tem 20 com 110, 130, o que está faltando para completar é 50, que é o ângulo C, ok? Então aqui era usar a propriedade do teorema de Tales, das retas paralelas, e essa questão da soma do triângulo dá 180 nos seus ângulos internos. Muito obrigado a todos, paz e bênção, até a próxima. Bons estudos.